Custei a nascer e levei muitas palmadas para chorar. Em compensação, comecei a gritar com força incomum, o que apavorou os presentes. Foi, ao que parece, meu primeiro grito de protesto contra a violência. Cresci tomando consciência das diferenças de classe, do dinheiro sempre escasso e das injustiças que marcavam meu pequeno mundo. Me perdia na contemplação das igrejas, o ouro dos altares, as imagens, o silêncio, o cheiro de incenso e de velas queimando. Minha família, católica, de quando em vez ia ver um caboclo num candomblé. E lá ia eu, penetrando no universo fantástico do candomblé. O baiano, para sua felicidade, é católico e animista. Essa exposição ela não começa hoje, não começa ontem. Essa exposição começa há 500 anos atrás, com o povo africano que foi escravizado, que foi trazido à força para o Brasil, mas que aqui, ao chegar, sobretudo na Bahia, trouxe junto com o sofrimento dessa vinda forçosa, desse desprendimento com sua raiz, com suas famílias, com suas origens. Eles trouxeram, sim, uma riqueza cultural, espiritual, afetiva, um ritmo de vida que rege a Bahia. Os artistas brasileiros têm nessa fonte, é uma fonte de vida. Esse é o templo de Oxalá, esse é o templo de Obatalá, o Ilê Funfun, que a gente montou aqui na Galeria Almeida e Dale. Uma montagem muito particular, dividida em núcleos. Essas obras do templo de Oxalá, que foram doadas ao MAN em 1997 pela família de Rubem Valentim, são o cerne principal dessa exposição. Eu estou muito feliz por estar vivendo esse momento, um momento em que se celebra o centenário de Rubem Valentim, um dos artistas mais importantes da cena baiana, nacional e internacional. Esse artista que é baiano, mas é um pouco paulista também, é um pouco brasiliense, é um centenário que a gente precisa marcar, comemorar, celebrar, discutir, trazer para as vistas, dar visibilidade. E nós construímos uma parceria com a Galeria Almeida e Dale, que foi muito importante para nós, considerando que eles recuperaram todo o acervo Oxalá, que aqui está exposto, e essa exposição vai viajar, vai percorrer os espaços por onde o Rubem Valentim percorreu. Está hoje aqui em São Paulo, nessa galeria, segue para Brasília, para o Museu Nacional e retorna a Salvador, a sua terra natal. Temos uma sala permanente Rubem Valentim e estamos reformando ela, aproveitamos o momento da itinerância e em setembro receber ela de volta, esse acervo maravilhoso, no verdadeiro templo de Oxalá, a casa dele, que é lá no Parque de Escultura do Museu de Arte Moderna da Bahia. Minha arte tem um sentido monumental intrínseco, vem do rito, da festa. Busca as raízes e poderia reencontrá-las no espaço, como uma espécie de ressocialização da arte, pertencendo ao povo. É a mesma monumentalidade dos totens, ponto de referência de toda a tribo.
Conheci Arthur Comissó, o pintor decorador de paredes, homem simples e sério. Trabalhava sem ajudantes, daí seu apelido. 3 vezes pintou nossa casa, paisagens na entrada, flores na sala de visitas, frutas na sala de jantar, os quartos pintados de azul claro ou rosa, com barras de flores. Com ele aprendi a técnica da pintura à têmpera. Um dia, no ateliê, perdi a cabeça. Rasguei os cadernos de desenho, destruí todos os meus estudos. As telas, esvaziei os tubos de tinta, despejei os óleos de linhaça, os solventes, quebrei o cavalete e os pincéis a marteladas. Saí do ateliê, deixando atrás de mim parte de minha vida assassinada. Perambulei com dor na alma, odiando pela primeira vez a terra que amo, cheio de raiva contra uma sociedade em decadência e medíocre. Foram 15 dias de purgatório. Um dia, acordei tranquilo, reencontrei o verde das árvores, ouvi de novo o canto dos passarinhos, voltei a amar o azul da Bahia. E novamente aceitei meu destino. Com 50 cruzeiros dados por um irmão, comprei material de pintura. Voltei a pintar. O substrato vem da terra, sendo eu tão ligado ao complexo cultural da Bahia. Cidade produto de uma grande síntese coletiva que se traduz na fusão de elementos étnicos e culturais, de origem europeia, africana e ameríndia. O seu apelo à simbologia mágica não é, portanto, o apelo à floresta. É talvez a recordação inconsciente de uma grande e luminosa civilização negra anterior às conquistas ocidentais. Por isso, a configuração de suas imagens é também mais claramente heráldica e emblemática do que simbólico-mágica. Eu não nasci na Europa, óbvio. Não tive educação europeia. Não sou punhos de renda. Não nasci para ser diplomata. Não sou bem nascido, pelo contrário, sou um homem áspero, agressivo. Sou um homem desesperado que procura a divindade, o ser dos seres. Assim, o que eu tinha para me apegar era o Brasil. Intuindo meu caminho entre o popular e o erudito, a fonte e o refinamento, passei a ver nos instrumentos simbólicos, nas ferramentas do candomblé, nos abebês, nos pachorôs, nos oxês, um tipo de fala, uma poética visual brasileira capaz de configurar e sintetizar adequadamente todo o núcleo do meu interesse como artista. O que eu queria e continuo querendo é estabelecer um design que chamo riscadura brasileira. Uma estrutura apta a revelar a nossa realidade, a minha pelo menos, em termos de ordem sensível. Atualmente a minha arte busca o espaço, a rua, a estrada, a praça, os conjuntos arquitetônico-urbanísticos. Ainda sou pela síntese das artes. Caminho para a humanização das comunidades. Integração, arte-ecologia, urbano-arquitetural. Como poderei realizar isso?
deixo a pergunta cuja resposta poderá ficar somente em protótipos. Marco sincrético da cultura afro-brasileira, um símbolo, pelourinho libertário, é o axé da Praça da Sé. A arte é um produto poético, cuja existência desafia o tempo e, por isso, liberta o homem. Nos 100 anos de Rubem Valentim, nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, que se coincidem, 2022, a gente está fazendo essa releitura de Rubem Valentim. Num momento realmente onde a arte de artistas pretos e pretas está ganhando uma visibilidade fundamental, a gente ter essa referência, que é Rubem Valentim, uma referência que soube ressignificar esses elementos da cultura afro de forma muito original, cria essa riscadura brasileira e por isso é um artista único. Arte e vida se misturam e Rubem Valentim soube como poucos traduzir isso. Ele carregou o peso de suas ousadias, sangrou no corte dos seus sonhos, mas deixou aos nossos cuidados uma herança de beleza, de fé muito brasileira, de força e persistência. E continua afirmando: fora do fazer não há salvação. Lúcia Valentim, 1992.